E aí, gente? Como vocês estão? Vocês estão bem? Glória a Deus. Vamos seguir aqui o nosso roteiro, né? Seguir aqui a nossa direção, nosso avanço, nosso crescimento, né? Quero aqui honrar todos aqueles que estão, né, seguindo, aqueles que estão assistindo, aqueles que estão se inscrevendo no canal, né? Isso implica dizer que há fome, que há sede, né? E esse é o propósito, né? Esse é o propósito, a fome, a sede que há no meu coração, né? O compromisso que há no meu coração, né, me impulsiona, né, a fazer, a viver, a desenvolver aquilo que Deus me confiou. E eu quero aqui em específico, né, honrar, né, a vida de né, Roberta Moraes, né, colocou lá um comentário, né, que no último vídeo, né, ela foi ricamente abençoada, né, ela foi instruída, e esse é o propósito, né, eu sou um homem, né, um ser humano, né, semelhante a você, né, que tem sonhos, que tem desejos, que tem sede, né, que tem toda uma vida para viver, né, para desenvolver. E aí eu escolhi, né, viver para Deus, né? Eu escolhi, né, realmente ter esse relacionamento com Deus. E aí eu estou fazendo, estou vivendo, estou desenvolvendo aquilo que, né, que me alegra, aquilo que me fortalece, aquilo que me dá alegria, aquilo que me dá satisfação, né? E que não é meu, né? Na verdade não é meu, não é algo meu, não é? Mas eu me deixo, né, ser usado como gratidão. Nada, olha gente, nada do que venhamos a fazer substitui aquilo que Cristo realizou por nós, aquilo que Deus, né, fez por nós. Mas quando nós reconhecemos, né, o benefício que nós tivemos, aí, meu filho, aí não dá para ficar indiferente, né? Então, assim, a, o norte aqui, o cerne, né? Aquela questão do destravar, né? De você, nossa, ter, né? No momento em que você se depara com esse vídeo, no momento em que você se depara, né? Com a nossa conversa, né? Com o nosso diálogo aqui, né? De repente você possa se ver, né? De repente você tomar a sua decisão. Você sabia que ninguém vai tomar as decisões que você tem que tomar, ninguém vai tomar por você, nem Deus vai tomar? Não. Agora você pode receber instrução, você pode receber orientação, mas decidir quem decide é você. Porque tem tanta gente que pega a instrução, recebe instrução, tem instrução e não sabe, né, decidir, não sabe, né, resolver as coisas. Então, né, esse é o seu canal. Né? Por isso que o título é Se Me Ouvir, que não sou eu, não é mim ouvir, mas é ouvir ao Senhor, é ouvir aquilo que Deus tem dado como instrução. Isaías 1:19. Né? Por quê? Porque quando nós ouvimos ao Senhor, nós comemos do fruto. Nós temos o benefício. Né? Nós temos justamente ali vamos dizer, a autoridade para decidir por algo. Sabe? Para decidir por algo, porque é a sua decisão. E aí vamos, né, dando sequência aqui, né, o Salmo 43, né, e 44, vamos fazer esse elo. Né, e eu vendo aqui, né, parece que é uma redundância, mas, assim, enquanto nós estivermos no Salmo, você precisa entender justamente isso. Enquanto nós estivermos no Salmo, o Salmo era o rasgar do coração do salmista. Né? Então o salmista ele expressou realmente o que ele estava passando, o que ele estava vivendo. E aí muita gente hoje, né, quer justamente reproduzir aquilo que eles veem na Bíblia, mas quer reproduzir o lamento, né? Quer reproduzir as dificuldades, quer reproduzir os desertos, os estreitos, os apertos. Mas essa era a experiência, né, que no caso do salmista, que o salmista viveu. Agora, você sabia que o salmista, ele venceu? Ele recebeu o título de homem segundo o coração de Deus. Tu quer repetir, ou tu quer, né, pegar como exemplo tudo aquilo que o salmista viveu? Você acha que esse é o caminho, essa é a direção? Quando, na verdade, né, olha, gente, experiências não vai reger ninguém. Experiências pessoais não vai reger ninguém. Você tem que ter as suas experiências. Né? Você tem que ter a sua intimidade com Deus. Você tem que ter os seus exemplos de fé. Mas só chora, só lamenta. Né? Muitas vezes, assim, não diz com a boca, mas só reclama, porque chorar, se lamentar é reclamar. É dizer que a situação não está boa. É dizer que o momento não é favorável. Sim, nós passamos por situações, nós passamos por dificuldade, mas é justamente aqui, abençoado, que vai te dar instrução. É na Bíblia que vai te dar direção, que vai dar instrução. É na Bíblia que você vai aprender sobre ser guiado pelo Espírito. É na Bíblia que você vai aprender a desenvolver a sua fé, porque não existe fé se você não for, vamos dizer, desafiado
para que você afine a sua fé, para que você faça com que a sua fé cresça. Pronto, o rei Davi. O rei Davi, quando ele se deparou, né, com aquela situação de Golias, que Golias não era a responsabilidade de Davi, mas Davi, quando viu aquela afronta, disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aí ele, né, começa a se situar para saber o que era que estava acontecendo ali e tal. Aí disse: mas e o que é que vai ganhar? O que é que o homem vai ganhar se derrotar? Não, se derrotar esse gigante aí, será livre de impostos, casará com a filha do rei. Ou seja, né, terá todo um benefício. Aí Davi vai ter até o rei. Né, molecote, a Bíblia diz que ele era um menino. À vista do rei, né, era um menino. E ele chega diante do rei, né? E aí ele começa a contar, né? Que quando ele pastoreava as ovelhas do pai, veio um urso, tomou, né, uma ovelha, e ele foi lá e tomou a ovelha e matou o urso. E aí veio um leão, né? E na mesma situação, né, arrebatou uma ovelha, ele foi lá, pegou o leão, né, pela barba, tomou a ovelha e matou o leão. Ou seja, o que era um gigante diante daquele que tinha experiência? Porque se ele era um menino mata um leão, por acaso. Né? Um leão mata, por acaso, ou um menino mata, por acaso, um urso. Não é? Então, assim, é a experiência. O Golias, na verdade, foi só a promoção do rei Davi, porque a partir daí o rei Davi foi morar na casa do rei, né? Teve aquela, vamos dizer, o aprendizado da cultura do reinado. É bem verdade que Saul perseguia ele, né? Nem sabia que ele tinha sido ungido rei, mas perseguia ele e tudo, né? E aquilo ali foi tudo um aprendizado. Então, eu acredito que tudo aquilo que Davi viveu, do pastoreio das ovelhas até as perseguições de Saul e depois, né, como rei, estão aqui no Salmo. Muita coisa está aqui. Então, Davi era pego em vários tipos de sentimento. No momento quando faça o teste de você e tente escrever algo num dia em que você, tipo, tá com aquele boleto para pagar. Você tá com aquele boleto para pagar e tenta escrever algo de forma espontânea. Você só vai falar em dificuldade, você só vai em lamento, não sei, sabe? Vai falar de que as coisas não dão certo, que para você as coisas não funcionam. Agora, no dia em que você tá, nossa, tá tudo, sabe, céu azul, pássaros cantando, tudo em abundância, tudo suprido, aí você, meu amigo, você vai botar no papel, aí as palavras, os adjetivos são adjetivos, né, que honram, que engrandecem, que louvam a Deus, tal. Então, aqui está o salmista. Então, a Bíblia, né, o livro, né, dos Salmos, tem muito disso. Então você começa, né, o salmista dizendo: faz-me justiça, ó Deus, defende-me a minha causa contra, né, contra gente infiel, livra-me do homem, né, fraudulento e criminoso. Aí ele começa, né? Mas olha o que ele termina dizendo no quinto. Né? Por que está batido a minha alma? Né? Por que te afliges sobremaneira dentro em mim? Deposita a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Pronto. Esse é o caminho. Eu não preciso, sabe, chegar diante de Deus. Eu sou pobre, nu, pecador, eu sou isso. Aí começa a se denegrir, se denegrir, se denegrir. Ora, Deus nos fez a coroa da sua criação. Em Cristo Jesus todas as coisas se fizeram novas. Então aquilo que são as dificuldades é do mundo. Não é Deus que está te dando. Não é Deus que está te provando, porque Deus não precisa provar. Tu acha que, olha, faz um raciocínio bem básico. Quer dizer que Deus está te provando, né, por meio de crise, de dívida, de situações que está te causando todo esse aperreio, vamos assim dizer, né, porque eu sou nordestino, né? Está te causando todo esse aperreio. Porque aí pergunta para você mesmo: por que Deus mandou Jesus morrer no meu lugar para me dar a salvação? Quer dizer que Deus vai te espremer, te mastigar, te moer, te humilhar aqui na terra, para depois tu ir morar no céu com Deus? Como é que a conversa tem que ser franca, a conversa tem que ser aberta. Para quê? Para que haja revelação do amor e da graça de Deus na sua vida. Para que você tenha os seus exemplos de fé, para que você tenha os seus exemplos de comunhão, de intimidade com Deus, de quebrantar. Quebrantamento diante de Deus não é choro de lamento, não é se denegrir, não é se humilhar usando palavras depreciativas, mas é reconhecer que Deus é soberano, é reconhecer que Deus é poderoso, é reconhecer que Deus sim é digno de toda honra e toda glória. Dele vem o nosso socorro, dele vem a nossa salvação, dele vem a nossa esperança, nele nós nos alimentamos, nele nos fortalecemos, sem ele não existimos. Fé, queridão, é fé. Então, aí, vamos dando continuidade. Salmo 23, né?
Aí, o Salmo 44, na verdade, né? No Salmo 44, né? Ó Deus, ouviam com nossos próprios ouvidos, nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante. Olha, vou dizer uma coisa para você. Qual foi a última vez, né, que você se alegrou no Senhor? Porque você precisa voltar, sabe? A Bíblia diz que nós devemos trazer à lembrança aquilo que nos traz esperança. Vai na tua sala de troféu e vê os livramentos, aquilo que Deus te socorreu, onde Deus te levantou. Aqui, o salmista estava reconhecendo, ora, que Deus tinha feito grandes coisas. Mas Deus mudou? Não. Deus não mudou. Agora, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais a lembrança do amor, da graça de Deus, a presença de Deus, ela vai ficando distante. De repente, você está tão distante do amor, da graça de Deus, que não consegue perceber quem é Deus na sua vida. E Deus, ele não vai mudar. Deus, ele vai estar lá, esperando. A Bíblia diz que ele está à distância de um beijo, né? Querendo comunhão, querendo intimidade conosco. Mas somos nós quem buscamos. Nós é quem, sabe, nos aproximamos, né, com confiança diante do trono da graça para que achemos socorro em momento oportuno. Então, porque no 44 ele vai começar a discorrer, né, que ele começa a honrar a Deus, né? Que Deus era quem dava o livramento, Deus era quem dava a força, Deus era quem guerreava por eles, né? Deus era quem estava ali, né? Pegando junto naquilo, né, que Deus estava realizando por meio do povo, né? Mas aí depois ele começa, né, a partir do 9, o Salmo 44, 9, aí ele começa a se lamentar, entende? Ele começa a se lamentar. Agora, entretanto, nos rejeitaste e envergonhaste, e já não marchas com os nossos exércitos. Aí você vai para a palavra, e aí você, né, escuta na palavra que Deus, né, ele dizendo aqui, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Como é que Deus se afasta de nós? Não tem como. Não tem como. Deus, ele é onisciente, Deus, ele é onipresente. Então ele não tem como Deus não se ausenta de nós. Agora, as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa falta de fé, aí a Bíblia diz que o que agrada a Deus é fé. É fé que agrada a Deus. Então, quando nós estamos agindo em fé, você percebe Deus trabalhando, né, a teu favor, você percebe Deus à sua volta. Agora também, meu filho, quando você está distante, né, quando você começa a se ausentar da comunhão com Deus, porque assim, a comunhão com Deus, né, infelizmente há uma corrente, né, que acha que assim, não, eu e Deus, eu sou igreja, eu faço tudo só, eu e Deus. É não, filho. Deus é Deus de coletividade. Se fosse para ser assim, Jesus não tinha escolhido os 12. Jesus não tinha escolhido os 70. Jesus não andava com uma multidão acompanhando. Então como é que você quer viver o evangelho sozinho? Né? E aí fica, né, essa palavra mesmo para você, né, de repente se tocar, né? Se tocar. Você considerar que você sozinho você é igreja. Não, você sozinho você é membro. Agora, na coletividade, você é corpo. Porque você é um membro do corpo. Já viu uma perna andando sozinha na rua? Um braço, uma cabeça andando sozinha? Se for uma fichuta, né, que não é de Deus. Né? Então, a gente vai aqui, né, vamos aqui vendo aqui alguns textos bíblicos. Ó. Olha o que é que diz Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E nessa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Ora, é fé. A vida que você vive tem que ser uma vida de fé. A decisão que você vai tomar tem que ter fé. Agora, fé na palavra, porque a fé é o combustível, a fé é a substância, a fé é o que faz tudo acontecer. Agora, fé em quem? Fé em Deus. Porque Deus é o criador de todas as coisas. Né? Então, se você estando em fé, né, Deus vai te guiar, Deus vai te conduzir, Deus vai te dar resposta, Deus vai te dar palavras, Deus vai te dar tudo o que é necessário. Por quê? Porque não é você quem vive, mas é Deus quem vive em você. E aí, seus atos, suas ações estão direcionados para honrar e engrandecer a Deus. Dando continuidade, 2 Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo diz assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, quando ele diz que guardou a fé, é porque tudo aquilo que ele fez, ele combateu o bom combate, ele correu, ou seja, ele realizou todas as coisas, e no final a fé estava com ele. As nossas vidas. Se você quer pegar os exemplos dos lamentos, daquilo que era a experiência pessoal, né, que está na Bíblia, porque você pode dizer, não, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Sim,
A Bíblia é a palavra de Deus. Mas você tem que considerar esse mais, né, aquele mais assim como se fosse, está inventando, né, história, está inventando. Você não pode pegar o modelo, o exemplo daquilo que eles viveram, entendeu? Para viver igual. Mas é um norte, é uma direção, é algo que Deus sinaliza. O que é que agrada a Deus? Fé, comunhão, intimidade. Aí eu vou ficar, não, eu vou para o lamento, eu vou para o deserto, eu vou para a prova, eu vou para a moinha. Aí Deus disse, não precisa disso. Eu já mandei o meu filho Jesus para passar por tudo isso, para que você tenha a alegria, o regozijo. O Senhor te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Amém? Amém. Você acha que um reino, né, o príncipe, né, Charles lá, agora é rei Charles, né, os seus filhos que são príncipes, alguns deles até abriram mão do reinado. Você acha que uma pessoa que vive, que é de um reino, que é de uma linhagem real, qual é a preocupação? A pessoa vive preocupada, né? Vive passando aperto, vive passando apuros. Ora, se no reino natural eles são supridos e no reino de Deus. Eita glória. Efésios 6,16, que diz assim, o apóstolo Paulo dizendo que nós devemos usar o escudo da fé, com a qual apagaremos todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, e o que é o escudo da fé, senão a palavra de Deus? É pela palavra. É pela palavra. Não é uma questão apenas de se reconhecer que é pequeno, de se reconhecer que não pode. Isso nós sabemos, mas é no Senhor que o fraco se faz forte. É em Deus, né, que nós temos renovado a nossa força. A Bíblia diz que, né, o poder de Deus, né, se renova na nossa fraqueza. Busca o Senhor. Eu garanto uma coisa para você, você não será decepcionado. Né? Em 1 Tessalonicenses 3,7 diz assim, por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. O apóstolo Paulo pregando o evangelho, seguindo, cumprindo aquilo que Deus, né, eu tinha confiado, mas ele tinha uma referência. Qual era a referência? Os frutos daquilo que ele estava desenvolvendo. Ele sabia que tinha tribulação, ele sabia que tinha desafios, ele sabia que tinha um espinho na carne, ele sabia que se levantavam situações, né, para frustrar tudo aquilo que Deus tinha confiado a ele para viver e para desenvolver. Ele sabia de tudo isso, mas ele focava naquilo que era o mais importante, que era o quê? O estabelecimento das igrejas, o estabelecimento dos fiéis, o desenvolvimento dos fiéis. Então ele se alegrava nisso, né? Ficamos animados quando soubemos da sua fé. Nossa, isso é maravilhoso. Por quê? Porque coloca-se o foco naquilo que verdadeiramente interessa e não na dificuldade. Né? E aí, para fecharmos, Hebreus, né? Hebreus 10, 22, bem rapidinho aqui. Hebreus 10, 22 diz assim, ó. Porquanto acheguemo-nos a Deus com coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corações lavados com água pura. Percebe? Chegar diante de Deus com confiança. Chegar diante de Deus com a certeza que Ele nos assiste. Por quê? Porque a fé é o que agrada a Deus. Aí ele diz que nós devemos estar com o coração lavado, com água pura. E o que é que lava nossos corações, se não a palavra de Deus? Se não aqui a nossa conversa, aqui o nosso bate-papo sobre a palavra, né? Para que você realmente rompa com aquilo que está impedindo o teu avanço, o teu crescimento, né? Para que você realmente tenha a sabedoria de decidir, de dar passos seguros, né? De ter estratégias, né? Para desenvolver aquilo que você quer viver. Porque nós iremos viver toda a nossa vida natural, comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, realizando todas as coisas, mas com a consciência. Eu sou filho de Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo, tudo que tenho, tudo que sou, provém dele, eu sou seu outdoor, eu sou seu mensageiro, eu sou testemunha do amor e da graça de Deus nessa terra. Aí todas as coisas acontecem, entendeu? Não apenas aquilo que você deseja naturalmente, mas acima de tudo com a consciência de que seus atos são atos que honram e engrandecem o nome do Senhor. A sua vida honra e engrandece o nome do Senhor. Esse é o propósito do viver cristão. Né? Não é uma temporada, não é um tempo. Não é, eu vou ver se eu dou certo no Evangelho. Eu vou ver se o Evangelho funciona para mim. Se você mergulhar verdadeiramente, se você, né, viver, porque Deus sonda o nosso coração. Né? Um vídeo aqui, né, vídeos atrás eu já falei, né? Se você, passei 5 anos na igreja, passei 10 anos na igreja e nada aconteceu. Você deveria estar em Cristo. Se você estivesse primeiramente em Cristo e estando numa igreja, muita coisa teria acontecido. Agora, se você estava só na igreja, realmente, aí fica complicado. E muita coisa acontecer na sua vida, né? Ou nada acontecer na sua vida, aí é complicado. Por quê? Porque você estava desconectado de Deus,
sabe? Tendo intimidade, comunhão apenas com o prédio físico, ou até mesmo com as pessoas. Agora, com Deus, eu digo uma coisa para você, entendeu? Você nunca será confundido, você nunca será decepcionado. Deus te abençoe. Final de semana abençoado. Né? Curte, comenta, compartilha. Nossa, eu tenho recebido feedback, né? O canal tem crescido, né? Claro que eu quero que o canal cresça. Por que não? Porque eu sei que o canal crescendo, o algoritmo do YouTube vai entender que mais e mais pessoas estão se conectando e o propósito, abençoar vidas, alcançar pessoas, pregar o evangelho. Gente, esse vídeo chegou nos Estados Unidos, entende? Chegou nos Estados Unidos. Uma brasileira que estava nos Estados Unidos, Roberta Moraes, assistiu o vídeo. Isso é poderoso, isso não tem preço. Por isso que eu não paro, por isso que eu não continuo. Por quê? Porque Deus, né, ele tem planos e propósitos para nossas vidas. Nós é que temos que agarrar, nós é que temos que abraçar e desenvolver. Por quê? Porque a sabedoria ele dá. No momento de abrir a boca, Deus dá a palavra, Deus dá realmente a inspiração para alcançar a sua vida. Então, Deus te abençoe. Menina, Thalita, hoje tá aqui com meu pai. Hoje, gente, eu tô muito feliz, vocês estão aqui. Me dá um like, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações. Tchauzinho!